Vamos a mais uma aula interpretando frases em japonês. Essa frase aqui está no primeiro parágrafo de uma notícia que fala das exportações de cerveja do Japão para a Coreia do Sul. E aqui tem estruturas e vocabulários que eu quero mostrar para você. Vamos lá, a frase fica da seguinte forma. Zaimushou ni yoru to, kyonen 12月に日本が韓国に輸出したビールの金額は1002万円でした。Mais uma vez, 財務省によると、去年12月に日本が韓国に輸出したビールの金額は1002万円でした。Vamos analisar aqui. A gente começa com essa parte aqui, ó. 財務省によると. Que isso pode ser entendido como de acordo com o Ministério das Finanças. Ou segundo o Ministério das Finanças. E essa estrutura aqui, ó, ni yoru to, que dá essa ideia de acordo com ou segundo o, ok? Então, sempre que você quer dar uma informação e quer dizer que ela é baseada, foi passada por alguma pessoa, por algum órgão, por algum lugar, você pode usar o ni yoru to, colocando logo após dessa palavra, ok? Zaimushou é o Ministério das Finanças, o escritório que cuida das receitas e tudo mais, ok? Então, de acordo com o Ministério das Finanças, aí temos aqui kyonen, que significa ano passado, ok? Kyonen, ano passado. 12月 significa dezembro, que é o mês 12, né? Partícula ni, nesse caso indicando quando que ocorreu o evento aqui, né? Que ele vai falar depois, que é o valor das exportações. Aí temos aqui, ó, uma frase que vai funcionar como frase adjetiva para a palavra que vem depois. Nihon ga Kankoku ni yushutsu shita. Temos aqui, ó, Nihon significa Japão. Partícula ga, porque o Japão fez uma ação. Aí temos aqui Kankoku ni, ou só Kankoku, que significa Coreia do Sul. Partícula ni, porque no verbo que vem depois, que é esse aqui, ó, yushutsu suru, ele significa exportar. E para onde você exporta, a gente usa a partícula ni. E isso pode ser guardado como um padrão, né? Por exemplo, aqui que tá, ó, Kankoku ni yushutsu suru. Exportar para a Coreia do Sul. E isso vale para tudo, né? Brasil ni yushutsu suru. Exportar para o Brasil. Então, partículas em geral, você pode memorizar como padrões, onde você guarda que para esse verbo aqui, para onde eu exporto é sempre partícula ni. E aí você repete. Se parar para pensar como que uma criança japonesa que está aprendendo a falar usa as partículas corretamente, sem estudar gramática, sem ter ido na escola, ela faz exatamente isso, ela memoriza os padrões, né? Então, algum lugar, ni yushutsu suru. Ou para alguém, né, para quem você está exportando, ni yushutsu suru. Você guarda esse padrão e a chance de você errar é muito pequena, porque você não está racionalizando o porquê ser assim. Você está simplesmente repetindo o padrão que você vê os nativos usar. E encarar as partículas dessa forma é muito mais fácil. Esse verbo ele está na forma conclusiva, né, no passado. Então já aconteceu. Então essa frase aqui, ó, significa que o Japão exportou para a Coreia do Sul. Aí nós temos aqui o conceito de frase adjetiva, né, que é quando uma palavra vem após uma frase. No caso, caracteriza uma frase é ela terminar com um verbo. Isso vai dar a ideia de a cerveja, biru, significa cerveja, a cerveja que o Japão exportou para a Coreia do Sul. Ou seja, o Japão exportou para a Coreia do Sul é uma característica dessa cerveja aqui, tá? Que no caso não é só a cerveja, ele tem aqui, ó, biru no kingaku. Essa palavra kingaku significa a quantidade
de dinheiro, o montante monetário, tá? Kingaku, o total, mas sempre se referindo a dinheiro, tá? Kingaku. Então, quando eu falo biru no kingaku, é o valor total das cervejas que o Japão exportou para a Coreia do Sul. Né? Aqui a gente traduziu como o montante de dinheiro proveniente da cerveja que o Japão exportou para a Coreia do Sul. Que é a mesma coisa, né? O montante de dinheiro da cerveja que o Japão exportou para a Coreia do Sul. Aí temos agora a partícula wa, porque ele vai dar uma informação sobre tudo isso daqui. Né? O assunto principal da frase é o montante da cerveja que o montante financeiro da cerveja que o Japão exportou para a Coreia do Sul em dezembro do ano passado. Tá? Aí aqui ele diz quanto que foi. Né? E aqui nós temos essa questão do montante aqui, ó. 1002万円 deshita. Primeiro, sobre a moeda japonesa, vai ser sempre assim, 1 yen, 1 iene. Aqui eu queria ter colocado o número. 100 yen. Fica assim, 100 ienes. E assim por diante. A gente usa esse kanji aqui com a leitura de en, tá? Que dá a ideia do iene, que é a moeda japonesa. No japonês existe também, para a gente falar 10 mil, a gente fala ichiman. Tá? Esse kanji aqui, esse man, significa 10 mil. Então, se eu falar niman, eu estou falando 20 mil. Sanman, estou falando 30 mil. É aqui que a contagem fica um pouco diferente do português e a gente precisa se acostumar. A gente tem que fazer essas multiplicações, né? Porque em português a gente tem 1000, aí vai 10 mil, 20 mil, 30 mil, a gente coloca o número vezes o 1000, né? E só muda de nome lá no milhão, que aí vira 1 milhão. O que é 1 milhão? É 1000 vezes o 1000, né? Então quando chega em 999 mil, o próximo passo é 1 milhão. Aí a gente muda a palavra, o 1000 vira milhão. No japonês a palavra muda no 10 mil, né? Então você tem a palavra sen, que significa 1000, e aí quando chega no 9000, ele muda para man, que é o 10 mil, ok? Paralelamente, ele não muda para o milhão, ele continua com o man. Não existe uma palavra em japonês que significa milhão, né? Como que diz milhão, 1 milhão em japonês? Bom, é só você fazer quantas vezes 10 mil dá 1 milhão? É o hyakuman, porque 100 vezes 10 mil dá 1 milhão. Se eu falar 10万, eu estou falando o 100 mil, né? Se você entender até aqui, ó, é fácil você fazer esse cálculo, né? Porque, ó, 3만, 30 mil. Beleza, a hora que chegar no 10 é o 100 mil, tá? E aí, 100 mil vezes 10, para dar 1 milhão, é você fazer 10 vezes 100, ok? Ou decora aqui, hyakuman significa 1 milhão, beleza? O valor que nós temos aqui é 1002만, tá? Quanto que dá isso daqui? Você multiplica por 10 mil. E uma forma rápida de você fazer isso é você colocar 4 zeros. Tá virando aula de matemática, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aí você vai de trás para frente, ó, 1, 2, 3. Coloca aqui um ponto. 1, 2, 3, ponto. Que número que é esse? 10 milhões e 20 mil, tá? Então, esse número aqui, ó, é 10 milhões e 20 mil ienes. E aí temos o deshita, que dá a ideia de foi, no passado, né? Então, foi, ó, o montante financeiro de cervejas que o Japão exportou para a Coreia do Sul foi de esse número aqui, né? 10 milhões e 20 mil ienes, tá? A lógica da notícia é que esse número foi muito baixo comparado com o que sempre foi, né? Uma queda de mais de 90%. Mas aí eu peguei essa frase inicial aqui para você pegar esses detalhes, tá? Conceitos que tem aqui novo para você, além do vocabulário, né? Provavelmente talvez você não sabia falar exportação, o montante financeiro, o Ministério das Finanças, Zaimusho, né? Tem a estrutura Niyoruto, né? Que é muito usada, por exemplo, em notícias, onde está falando de acordo com fulano de tal,
as coisas vão ser de tal forma, né? Tem a frase adjetiva aqui, que sempre aparece nas nossas interpretando frases, e aparece justamente porque é muito usado no japonês. E caso você ainda não tenha estudado os números, tem a questão aqui do man, que significa 10.000. Essa é a nossa aula, espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aí dizendo o que você achou e a gente se vê na próxima aula.